Bom dia, queridos companheiros do Grupo Espírita Mensageiros e queridos companheiros de outras agremiações, queridos companheiros que inclusive nem espíritas não são. Nós aqui estamos mais uma vez, aproveitando este momento, aproveitando este período em que a humanidade foi convidada a recolher-se dentro de si mesma, nesse processo de sintonia e de harmonização com o próprio Criador, através dessa espiritualidade maravilhosa e aproveitando todas as oportunidades, sobretudo diante de tantos episódios, diante de tantos comportamentos que nos faz pensar, que nos faz refletir e, acima de tudo, nos conduz a uma análise mais profunda sobre aquilo que nós chamamos ou aquilo que nós gostaríamos de entender de uma forma melhor o que vem a ser a própria justiça divina. Mas como nós buscamos essa própria justiça? Como nós buscamos nas nossas próprias reflexões e, sobretudo, na nossa oração, que nada mais é do que a nossa forma de conversar com o Criador, a compreensão e o entendimento de todas estas informações. Vejamos, daqui a pouquinho, porque nesse instante gostaria de convidar a todos vocês, juntamente comigo, elevarem o seu pensamento para pedir ao nosso Mestre amado e querido Jesus, através da espiritualidade superior, a permissão para nós iniciarmos as nossas orações, as nossas reflexões. E essa permissão nós requeremos, sobretudo procurando nos sintonizarmos com a espiritualidade, nos sintonizarmos com os nossos anjos de guarda, buscando com muito amor, com muito carinho, nos encontrarmos intimamente com Deus, analisando tudo aquilo que acontece e, sobretudo, a nossa postura diante do que está acontecendo com o nosso planeta. E nos colocando nessa situação e nessa condição de filhos de um Pai magnânimo, justo e perfeito, que nós sejamos capazes de, nesse instante, quando solicitamos a permissão para juntos refletirmos, nos considerarmos verdadeiros agraciados da bondade e do amor de Deus, não por sermos privilegiados, mas porque nós já estamos numa condição, nós já estamos num nível de despertamento capaz de compreender que nós é quem devemos nos sintonizarmos com o Criador. Pedir a permissão a Jesus e a espiritualidade nada mais é do que ter esta certeza de que as bênçãos recaem sobre todos, mas somente aqueles que abrem a sua mente e o seu coração conseguem senti-la, conseguem percebê-la. Sim, abrir a nossa mente e o nosso coração para agradecermos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos da espiritualidade, a própria postura que nós adotamos hoje na nossa vida, o nosso comportamento, com certeza é fruto sim do nosso trabalho, mas também de um auxílio ímpar de toda essa espiritualidade. E aproveitando que estamos neste estágio, gostaríamos também nesse instante de elevar o pensamento e doar parte dos nossos fluidos, desse nosso próprio magnetismo, solicitando e requerendo junto a essa espiritualidade, que recolhendo estes fluidos que nós podemos doar, que com certeza facilitarão a atuação da espiritualidade junto a outras almas, a outros espíritos, que eles, pois, recolham e levem aos nossos irmãos mais necessitados, primeiramente aos nossos companheiros
que fazem parte da nossa família física, comungam conosco desta existência, inclusive no mesmo lar, mas que não têm o mesmo nível de compreensão que nós. Depois, espalhando esses mesmos fluidos e essa energia para aqueles amigos que compartilham conosco a existência, mais necessitados, os nossos colegas, os nossos vizinhos, aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos, que eles também experimentem nesse instante uma parcela de paz, de tolerância, de perdão. E, queridos amigos e companheiros, que as nossas orações desse instante se voltem às vítimas desta pandemia, vítimas do ponto de vista da própria doença em si, vítimas da invigilância, muitas das vezes, daqueles que são os responsáveis por outras almas e que acabam influenciando negativamente, seja na área da economia, seja na área jurídica, seja na área social. Que as nossas orações, as nossas vibrações sejam levadas também àqueles nossos irmãos e companheiros que fraquejam emocionalmente e que não conseguem forças para resistir a todas essas dificuldades. Enfim, que as nossas energias, os nossos fluidos sejam doados para que a espiritualidade atue perante esta humanidade, auxiliando-a nesse processo de regeneração. Que assim seja. Meus queridos companheiros, as nossas orações, a nossa prece inicial, querendo ou não, ela até foi assim um pouquinho longa, porque este é um dos temas que nós gostaríamos de refletir aqui nesse instante, justamente a oração. Lembrando do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, retratado de forma maestral por Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E especificamente no capítulo 6, nós vamos encontrar justamente aquele trechinho onde Mateus, retratando, ou melhor, reproduzindo as palavras do Mestre, ele nos convida a fazermos as nossas preces e as nossas orações de uma forma mais correta, de uma forma adequada. E qual seria a forma correta e a forma adequada de fazermos as nossas orações? Sim, Jesus disse naquela oportunidade para nós tomarmos cuidado com a nossa justiça, sobretudo para que esta justiça não queira em momento algum ser superior à justiça divina. Porque infelizmente, em boa parte das vezes, posso usar essa expressão, nós julgamos Deus pelo tamanho do nosso entendimento, da nossa compreensão. Nós queremos julgar a justiça divina pelo tamanho da justiça que para nós seria a conveniente e a ideal. E Jesus começa, e Mateus retrata isso, iniciando o capítulo 6, pedindo para nós tomarmos muito cuidado e muita cautela. E vejam, no momento que nós estamos agora passando, quantos não são aqueles que questionam Deus sobre a forma como as coisas estão acontecendo? Infelizmente, nós não conseguimos ainda buscar um parâmetro adequado e ideal de justiça e queremos avaliar a divina pela nossa. Então, que nós tomemos o devido cuidado e busquemos, sobretudo com Cristo, os parâmetros necessários para a análise desta justiça divina. Prossegue o próprio evangelista dizendo para que nós tomemos cuidado, inclusive, com as nossas ações. Sim, quando nós estivermos fazendo alguma coisa para alguém, aí eu vejo que o evangelista leva, retratando as palavras, ou replicando as palavras do Mestre,
falando sobre o que naquela época era conhecido como caridade, esta doação. E eu vejo muito, queridos amigos e companheiros, e mais uma vez nós nos devemos acautelar-nos por conta deste comportamento, que não é apenas e tão somente quando nós formos dar ou doar alguma coisa a alguém. Eu vejo muito, ou a necessidade conseguimos identificar quando apenas e tão somente nós vamos conversar com alguém sobre a nossa forma de entender as coisas. Nós queremos tocar trombetas para dizer que nós temos o conhecimento, para dizer que nós sabemos, e muitas das vezes queremos impor aos outros a nossa forma de pensar. Sim, quantas vezes eu mesmo já me vi em situações parecidas, onde, tentando levar informações e conhecimento às pessoas, a gente não consegue entender o nível, pelo menos de compreensão, não estou querendo dizer de evolução, quero dizer apenas e tão somente de compreensão das pessoas que não conseguem entender e captar as coisas como nós, e nós queremos aí tocar trombetas para que eles ouçam, compreendam e que comecem a praticar aquilo que nós praticamos. Eu, particularmente, consigo visualizar nesse tipo de comportamento uma necessidade de acautelar-me com esta situação. Então, se Jesus diz para nós não tocarmos trombetas para aquilo que nós estamos fazendo, até mesmo para as informações que nós possuímos, ou para a fé ou crença que nós professamos, não toquemos trombeta. Saibamos agir como Ele nos ensinou, principalmente fazendo com que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É um comportamento correto? É um comportamento adequado? E principalmente um comportamento que, nas palavras de Emmanuel, seriam mais interessantes, porque as palavras a gente sabe que elas até convencem, mas apenas e tão somente os exemplos são capazes de arrastar. E arrastar multidões, não é arrastar apenas e tão somente uma criatura, não. É arrastar multidões. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, com certeza é uma das lições, inclusive Kardec trouxe num capítulo específico do Evangelho, para que nós pudéssemos assimilar essa informação. Uma caridade acompanhada da humildade. Talvez seja a virtude primordial que nós precisaríamos aprender e assimilar nessas informações. Repito, contidas no famoso Sermão do Monte. E não para por aí. Jesus continua ainda neste capítulo 6 de Mateus, sobretudo no versículo 5, a dizer para nós que todas as vezes que nós formos orar, para nós não nos colocarmos numa situação de destaque e querendo mostrar para as pessoas que nós estamos orando. Sim, queridos companheiros, quantas vezes nós somos convidados por um comportamento talvez inadequado de algum colega de trabalho ou de algum colega dos seus momentos de lazer, ou às vezes até mesmo de um familiar. De um familiar, então, isso é algo assim que chama realmente a atenção. Diante de algum comportamento, a gente quer se colocar numa situação, numa atitude de oração. E muitas das vezes nós acabamos machucando o outro pelo nosso comportamento. Machucando o outro não pela oração em si, porque nós poderíamos sim, aliás, nós devemos fazer e buscar oração, sobretudo nestes momentos que nós somos convocados a testemunhar a nossa própria fé nas palavras de Emmanuel.
mas a gente deve tomar o devido cuidado. A primeira palavra que Mateus utiliza para iniciar esse capítulo 6 é acautelai-vos, ou seja, nós temos que ter cautela. Por quê? Porque às vezes aquele familiar, ou aquele amigo, ou aquele colega de trabalho não vai entender naquele instante a nossa atitude. E por isso deve ser uma atitude, como diz o Cristo aqui, discreta, sem reações e até mesmo sem alardes. Sim, até mesmo para orarmos, nós precisaríamos de ter a humildade o suficiente, sem deixar escapar as oportunidades de testemunhar a nossa fé, claro. Mas a postura da humildade, sobretudo nos momentos de oração, ela não somente nos auxilia, como auxilia a todo o ambiente onde nós estamos e as criaturas também envolvidas. E principalmente, e aí na sequência ele vai dizer isso, e que me chamou muita a atenção, até mesmo porque existem 2 textos de Emmanuel fantásticos que vão trabalhar bem este item 6, ou melhor, capítulo 6, versículo 6 de Mateus, é quando Jesus diz que quando nós formos orar, para nós nos refugiarmos no nosso próprio cantinho, no nosso quarto, e orarmos em segredo. Por quê? Porque o nosso Pai, que vê tudo, sabe também de tudo aquilo que nós necessitamos. Essa com certeza é uma expressão chave dessas nossas reflexões. Quando fordes orar, entre no íntimo, busque no seu coração esta forma e principalmente o local onde deves procurar o Criador. Até mesmo, como nós dissemos há pouco, porque a questão de justiça que está lá no início, do próprio capítulo, quando nós estamos em segredo conversando com o nosso Pai, nós temos mais facilidade de captar a sua justiça. Porque se nós estamos conversando num grupo, sempre terão algumas pessoas, sempre veremos alguns comentários, ou até mesmo algumas outras notícias vêm à nossa mente que vai talvez dificultar esta nossa compreensão. Agora, quando a gente está apenas e tão somente em segredo, eu tenho certeza que facilita e muito o entendimento, sobretudo, da justiça divina. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos companheiros? Por conta da própria oração. Para que nós oramos? Quais são as finalidades que nós encontramos na própria oração ou no ato de orar? Buscamos forças? Sim, Kardec, juntamente com a espiritualidade, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, ele nos ensina muito isso, que nas nossas orações, o que nós mais devemos buscar, talvez o ideal, o adequado, é justamente força para nós superarmos todos os obstáculos e todas as dificuldades. E Emmanuel vai, no Livro da Esperança, no texto Em Louvor da Prece, trazer para nós algumas informações até interessantes, nos ajudando a entender um pouco mais essa questão e de como nós devemos fazer as nossas orações, ou como nós fazemos as nossas orações. E é interessante que ele vai colocar que às vezes nós estamos ali pedindo a Deus que ajude um amigo a se livrar de uma determinada situação, de uma determinada doença, e aí de repente o amigo vem e desencarna. Ou então, nós estamos pedindo a Deus para afastar de nós
determinada dificuldade, aí parece que essa dificuldade vem com uma força até maior do que a gente esperava. Ou então, nós pedimos a Deus um auxílio, uma ajuda para nós melhorarmos, por exemplo, uma situação financeira, e aí parece que surgem mais dívidas para nós termos que saldar. Então, ele vai colocar, peraí, por conta disso, nós temos que parar, diminuir ou eliminar do nosso dia a dia a prece? Mais uma vez eu retorno àquela questão. Como foi que nós fizemos essa prece? Como que nós trabalhamos e elaboramos a prece? Será que foi aquela prece elaborada nos nossos momentos de desespero e, sobretudo, onde nós buscávamos a nossa justiça? Ou será que é aquela prece feita como Cristo nos orienta, quando nós somos levados para o interior do nosso próprio coração, naquele local íntimo onde nós nos reunimos com o Criador, somente nós e Ele, e procuramos entender, através da prece, a justiça divina? Então, qual é o momento e o local onde estas orações foram feitas? É importante nós determos isso. É importante nós compreendermos isto, para que nós não desanimemos com a nossa prece. E aí, Emmanuel vai dizer algumas coisas bem interessantes sobre a prece, e que era exatamente o que eu gostaria de trazer para vocês. Porque ele fala, prossigamos com a prece. Porque a prece, ela tem inúmeras funções. Como eu disse, quais seriam as finalidades que nós encontramos com a prece? Que cada um de nós buscamos com a prece? É aquele fortalecimento, é aquele contato com o Criador, é a compreensão que nós precisamos desenvolver da sua própria justiça? Diz ele, prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro, e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então, se eu estou fazendo uma prece, a prece tem aquela função de mudar ao meu redor. A prece tem a função de criar um ambiente fluídico propício para que eu possa e consiga continuar trabalhando as próprias ideias. Ele diz, fazendo uma analogia, se você está num quarto todo bagunçado e escuro, quando você acende a luz, o quarto não se arruma automaticamente. O quarto continua bagunçado, mas com a luz você consegue enxergar a bagunça, principalmente para que você o organize. A prece, segundo Emmanuel, tem, portanto, essa função de clarear, de iluminar aquele ambiente, de iluminar toda aquela situação, exatamente para que você possa, enxergando-a, resolver os problemas. Olha que analogia, que forma mais interessante, né, de se colocar ou de colocar a prece. A prece como uma luz que ilumina um quarto escuro, permitindo você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Também a questão da justiça, como nós iniciamos as nossas reflexões. Na oração, eu preciso buscar a minha justiça ou eu busco a justiça divina? Enfim, meus queridos, Emmanuel faz um fechamento desse texto que particularmente eu acho fantástico, e eu gostaria de encerrar exatamente lendo, para vocês verem que são palavras exclusivas de Emmanuel, através das mãos do nosso querido amigo Chico.
Abre aspas. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Agora, foram as palavras de Emmanuel. Toquei nesse tópico, nesse ponto, agora há pouco, simplesmente para lembrar a analogia, e fiz questão de ler estas suas palavras. O que nós precisamos consertar? O que nós precisamos arrumar? Neste quarto bagunçado que está o nosso planeta, neste momento de transição planetária, que a nossa oração, unindo com a oração de um grande número de pessoas que também se preocupam em arrumar o quarto, possa exatamente acender a luz. Mas que luz que deve ser acesa? Provavelmente a luz do quarto onde nós nos colocamos para conversar com o Criador. Porque talvez estejamos buscando uma luminosidade externa. Não, nós já temos o Sol que clareia o nosso planeta, trazendo-nos a luz que nós necessitamos. E clareia muito. Clareia de uma tal forma que as luzes artificiais que nós criamos não são capazes de clarear como o Sol clareia. Então não é uma luz externa que nós estamos precisando, mas de uma luz interna. O quarto onde nós nos colocamos para rezar, o quarto onde nós nos colocamos para conversar com o Criador e buscar a compreensão da sua justiça, é que precisa estar e ser iluminado. E as bagunças, a desorganização que existe nesse quarto, nada mais é do que o acúmulo de lixo. Parafraseando Augusto Cury, lixo psíquico que nós guardamos no nosso inconsciente e que nós muitas das vezes não temos coragem ou vontade de limpar. A gente só varre para debaixo do tapete. E como diz o poeta, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Esse lixo psíquico e essa bagunça que está no nosso quartinho, ela precisa ser arrumada, ela precisa ser trabalhada. E este é o momento que o Criador arrumou para nós fazermos isso. Esse é o momento em que ele falou, olha, parem de se preocupar com o externo e voltem-se para o seu próprio interior. Acenda através da luz da oração este quartinho e identifique todas as coisas que te atrapalham a crescer, a evoluir e a habitar um planeta de regeneração. Trabalhe bem, procure, busque vícios, mágoas, rancores, ressentimentos e vamos resolver estes problemas. A luz da oração, ela tem essa finalidade de ajudar a descobrir, a enxergar. E aí sim, facilitará a nossa caminhada, né? Rumo a esta compreensão perfeita da justiça divina, para nós entendermos tudo o que nos acontece neste mundo de provas e expiações, prestes a se tornar regenerador, onde as condições exteriores serão com certeza mais felizes e mais propícias para alavancar a nossa evolução, mas que ainda nós precisamos dessa luz interior para arrumar o nosso ambiente para a sequência da luta. Agradeço a todos vocês
por mais essa oportunidade de refletirmos, independentemente do horário que vocês vão acompanhar essas nossas reflexões do dia, durante a noite, de madrugada ou à tarde, não importa. Mas busquem através dessas reflexões uma oportunidade de se conectarem com a espiritualidade, de se conectarem com Jesus e os seus ensinamentos, porque somente assim nós aprenderemos a nos conectarmos efetivamente com o Criador. Agradeçamos a esta oportunidade do fundo do nosso coração e enxerguemos a luz que a oração acende em cada um de nós. Muito obrigado, muita paz a todos vocês e que continuem percebendo e sentindo a presença de Jesus guiando toda a humanidade. Que assim seja.